2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Os irmãos encontraram, podemos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte, a palavra de Deus: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Oremos. Senhor, nós pedimos que Teu Espírito Santo esteja entre nós, que Tu possas, através da Tua palavra, fazer a obra que nós necessitamos, Senhor Deus, em nossos corações. Essa obra é feita tão somente pela Tua palavra e pelo Espírito Santo que aplica essas verdades em nossas vidas, e nós pedimos que isso aconteça entre nós nessa noite, que não seja apenas mais uma noite de domingo, de um culto no qual nós nos encontramos, mas que o Teu mover esteja entre nós aqui. Nós pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amados, esse é um texto que eu gosto muito. Na verdade, eu gosto muito das cartas de Paulo a Timóteo. Eu me identifico muito com Timóteo por uma série de questões, e toda vez que eu leio essa carta, eu sou muito abençoado, de alguma maneira. Timóteo, ele era um ministro do Evangelho, né, sucessor do apóstolo Paulo. De certa maneira, todos nós que ministramos o Evangelho somos também sucessores, porque levamos essa palavra de Deus adiante. Mas eu tenho uma alegria especial pelo fato de eu pastorear a igreja presbiteriana do Barreto, porque, na verdade, essa igreja é a minha igreja. Foi a igreja que, há mais de 10 anos, eu e minha família, nós escolhemos para congregar. E nesse período de tempo, enfim, as coisas aconteceram para que eu fosse ordenado pastor da igreja presbiteriana, mas na minha igreja, na igreja que eu já tenho uma ligação muito grande. Essa igreja e a igreja presbiteriana também, no caso, porque eu tenho uma ligação grande com a igreja presbiteriana, de uma maneira geral. Meu avô, ele pastoreou várias igrejas, lá no início do século, lá desde 1924, meu avô era, se fizer a conta aí, ele é de 1889, olha como é que meu avô, se ele estivesse aí com a gente, estaria novinho, com 130 anos de idade, mais ou menos. E meu avô pastoreou várias igrejas presbiterianas. Eu tive o prazer de conhecer algumas dessas igrejas, quando, das minhas tocadas aí, os irmãos sabem. E não só isso, eu preguei em algumas dessas igrejas. Eu conheci até ovelhas do meu pastor. Uma delas era uma senhora lá em Rio Novo do Sul, que tinha 99 anos de idade, uma senhora lúcida, que falou comigo, disse como era, porque eu não conhecia o meu avô, ele morreu 10 anos antes de eu nascer, então não tive contato com ele, mas me contou algumas coisas. Eu fiquei muito feliz com isso, com essa ligação muito grande. Então eu tenho uma ligação muito grande com a igreja presbiteriana. Me lembro dos dias da minha infância, das vezes que eu segui o meu pai em várias viagens. Meu pai também era pastor presbiteriano, ele pastoreou várias igrejas no interior do estado do Rio de Janeiro, e eu me lembro, seguindo meu pai nessas igrejas. Era em Casimiro de Abreu, era em Lumiar, na época que Lumiar não tinha asfalto, era difícil chegar lá a beça. Meu pai ia para lá. Era Cabo Frio, várias e várias. A gente saía aqui de São Gonçalo, a gente morava aqui, meu pai ia arrastando todo mundo. E eu me lembro do meu pai, várias vezes, fui acompanhando meu pai em visitas de pessoas que estavam doentes, de pessoas que estavam necessitadas. Eu ali com ele, novinho, mas indo com ele, vendo com ele o que ele estava fazendo.
Eu me lembro, irmãos, também dos meus dias de infância aqui na primeira igreja presbiteriana de Niterói. Eu lembro do primeiro flanelógrafo, né? Hoje é tablet, na época era flanelógrafo. Não sei quem conhece essa coisa arcaica, mas era uma coisa de uma flanela que botava uma figura, que a figura ficava parada, né? Mas para a gente era como se fosse uma televisão, né? E aí foi a primeira vez que eu vi uma ovelha, né? Aquela figura da ovelha, do pastor. Eu vi na escola dominical, que era a professora, o nome dela era Tudinha. Eu lembro também depois, quando eu cresci um pouquinho mais, da dona Custódia. Momentos tão importantes foi naquela igreja que eu tive o primeiro contato com a parábola do filho pródigo. Foi também nessa igreja que pela primeira vez, eu aprendi a ordem dos livros do Novo Testamento. Eu me lembro que eu participei de um concurso e eu tirei o 2º lugar, né? Ou seja, fui o primeiro perdedor, né? Mas eu tive lá, eu decorando, né, os livros do Novo Testamento e tudo mais. Mas não foi somente ali, irmãos, que eu aprendi a amar a palavra do Senhor, né? De tanto que diversas igrejas que eu passei me ensinaram, mas meus pais também foram responsáveis por isso, né? A maneira como eles lidavam com a palavra de Deus, ela me inspirou a amar e respeitar essa palavra que mudou a minha vida. Nos piores momentos da minha vida, eu me apeguei a essa palavra. Foi através dela que o Espírito Santo iluminou o meu entendimento para que eu o conhecesse. E só por causa dela é que hoje eu estou aqui, meus irmãos. Esse é um legado da igreja presbiteriana na minha vida. Esse é um legado da reforma protestante para nós. A Bíblia como única regra de fé e prática. Como os irmãos sabem, né, nós estamos comemorando os 500 anos da reforma protestante. E a história da igreja está aí para nos dizer que depois da morte dos apóstolos, lentamente o evangelho ele foi sofrendo pequenos desvios doutrinários, o que resultou, com o passar dos séculos, em enormes distorções da nossa crença. A salvação, que era tão somente um ato da graça de Deus, ela passou a ser o resultado de nossas boas obras. O monergismo, ele deu lugar ao sinergismo, ou seja, não dependia apenas de Deus, mas dependia também de mim, a minha salvação. Do mesmo modo, minha fé, ela não era mais suficiente para o processo de justificação. A justificação dependia igualmente dessas boas obras. Cristo, aos poucos, ele foi deixando de ser o único mediador entre Deus e os homens. A igreja, os santos, eles passaram a tomar o lugar único e exclusivo de Jesus. A glória devida unicamente a esse Deus que nos salva, foi sendo fracionada, foi sendo dividida pelos santos, pelo líder maior da igreja e pelas diversas autoridades religiosas. A Bíblia, ela deixou de ser vista como palavra definitiva de Deus e passou a ter que receber o aval da tradição e da igreja para a sua interpretação, ou seja, somente a igreja podia interpretar as Escrituras. E nesse contexto de distorção em que a igreja vivia, surgiram as 5 proposições conhecidas como os 5 solas da reforma. Essa é uma resposta dos reformadores ao desvio teológico da igreja. Sola gratia, sola fide, que são termos em latim, que traduzido para o português é somente a graça e somente a fé. Era a resposta dos reformadores a essa ideia
errada sobre a fé e graça, dizendo que não é pelos nossos méritos que somos salvos, mas a salvação é gratuitamente dada por Deus e por meio da fé. Solos Christus, que traduzindo para o português é somente Cristo, foi a resposta dos reformadores, dizendo que há somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só lhe deu glória, que traduzido é somente a Deus a glória, é que não há qualquer mérito em nossa salvação, tudo provém de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo. A reconciliação não vem através dos homens, não vem através do clero, não vem através dos santos. E por último, sola Escritura, que é somente a Escritura, que a Bíblia, tão somente ela, é a única regra, é a nossa única regra de fé e prática. E tudo o que quisermos saber sobre Deus está ali. Ela é a única referência na qual podemos saber qual é a vontade de Deus para nós. E foi exatamente por isso, irmãos, que eu escolhi esse texto do apóstolo Paulo a Timóteo nessa noite, um texto que fala sobre as Escrituras. Nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens, precisamos aprender o que ela nos ensina sobre ela. Paulo, ele escreveu essa carta a Timóteo com a intenção de equipá-lo para os dias futuros, né? Paulo já estava perto de sua morte, então ele escreve essas duas epístolas, a primeira epístola a Timóteo, a segunda epístola a Timóteo, para reforçar pontos os mais importantes da missão que ele teria do Evangelho aqui, para aquele que seria um dos seus principais sucessores. E entre os temas que o apóstolo Paulo, ele pinça nessa epístola, é a questão da devida importância das Sagradas Escrituras. E há uma palavra-chave nesse versículo 16 que revela a importância da Bíblia para nós. Essa que nós lemos aqui, né, que em algumas versões é traduzida como divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Esse termo no grego é theopneustos, e é um termo que significa sopro divino. O que Paulo está tentando dizer é que a Bíblia é o próprio Deus soprando para nós a sua vontade preceptiva, ou seja, os seus preceitos. A Bíblia não é, o que Paulo afirma, que a Bíblia não é uma invenção humana, mas é o próprio Deus, através dos acontecimentos, soprando a sua palavra, para que a sua igreja entendesse a sua voz no meio do mundo em que vivemos. Se é assim, se cremos que de fato a Bíblia é a palavra de Deus para os homens, então eu gostaria de atentar para 3 coisas importantes. E a primeira delas, se a Bíblia é a palavra de Deus, precisamos ir ao seu encontro. Paulo, ele diz o seguinte no versículo 15 desse texto que nós lemos: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Ele fala isso para Timóteo, que Timóteo desde a infância sabe as sagradas letras. Como a gente sabe, né, no português, a preposição desde é uma ideia de algo que teve um início e tem uma continuidade. Porque desde 1970 e não sei o que, fulano toma café da manhã naquele lugar tal. Que desde 1900
Nos cheques tem muito isso, cliente desde 1900, não sei, quanto mais antigo, melhor o cliente, né? É isso. Ou seja, na vida de Timóteo, isso não era alguma coisa recente, mas era alguma coisa que tinha acontecido no passado, o conhecimento dele tinha acontecido no passado e continuava acontecendo durante a sua vida, havia uma continuidade. Ele até cita, né, no capítulo 1, versículo 5, que ele é ensinado, né, desde os tempos da sua avó Lóide e de sua mãe Eunice. Olha que interessante o fato do apóstolo Paulo citar duas pessoas, né? Ou seja, ele desde criancinha, ele estava nesse crescimento do conhecimento de Deus. Ele era alguém que se esforçava em crescer no conhecimento, por isso ele era o sucessor do apóstolo Paulo. É simples assim, irmãos. Paulo olhava para ele com o potencial de ser aquele que continuaria o seu legado, mas esse homem, Timóteo, era alguém muito bem preparado, alguém que ia de encontro à palavra de Deus para buscar o conhecimento necessário em sua vida. Assim que o apóstolo Paulo partisse, seria o Timóteo a seguir o seu caminho, não só Timóteo, alguns outros também, mas Timóteo era um desses principais. Irmãos, a gente vive tempos corridos, né? Cansaço. Nossa, essa semana eu e Glaucia ficamos exaustos, né, Glaucia? Com tantas tarefas, não foi fácil, que além de algumas novas atribuições que nós tivemos essa semana, ainda tivemos algumas coisas relacionadas à saúde, na família, então isso fez com que nosso período de descanso diminuísse um pouquinho, né? Então foi uma semana muito cheia de coisas, mas mesmo assim, né? Todos nós temos uma vida corrida, é ou não é verdade, né? É trabalho, é escola, faculdade, os casados, é criança, né? Que leva para a escola, atrás da escola, muita correria, muita coisa. Muitas vezes essa correria, ela pode até mesmo afetar a qualidade das coisas que nós fazemos, e muitas vezes nosso tempo às vezes é tão curto que não cabe tantas coisas, né, no nosso dia a dia. Às vezes a gente fala assim, gostaria de que meu dia tivesse 48 horas, né, mas eu garanto a você, se seu dia tivesse 48 horas, você não conseguiria fazer tudo o que você deseja, você dormiria menos ainda. Eu, irmãos, tive como os irmãos sabem, né, eu, músico de profissão, dei aula para muita gente, muitos alunos, e era interessante ver a diferença entre eles, assim, né, todos eles, obviamente, me pagavam para que eu desse aula, então você tinha alguns alunos que eu observava que era interessante, eu passava o conteúdo para ele estudar durante a semana, e depois ele chegava com conteúdo, aí eu ver como estava, eu ajustava algumas técnicas, dava algumas coisas novas para eles, algum ensinamento teórico e tudo mais. E era interessante como alguns alunos, assim, eles voltavam, mas você via que eles não tinham praticado, né? Beleza, eu sou professor, eu tenho que continuar ensinando. Só que, obviamente, tem uma hora que a coisa não caminha, não anda, né? Aí você precisa conversar, mas está tudo bem com você, né? Está tudo bem em casa, né? Você começa, né? E você não tem estudado, você está me pagando a aula, mas você não tem estudado, você está, mas o meu tempo é muito corrido, mas eu faço não sei o quê, tal, e faculdade, trabalho, não sei o quê, não tenho tempo, tal. Uma pena, né? Porque ele não estava desenvolvendo. Mas, junto com isso, também, eu tive vários outros alunos que também não tinham tempo. Mas você via que eles estavam se esforçando, né? Para aprender. Um desses alunos, ele trabalhava, saía de casa às 6 da manhã, voltava às 6 da tarde, passava em casa, ia lá, tomava um banho, comia alguma coisa, andava 3 quilômetros para a igreja dele, ia lá, estudava 1 hora, todo dia, ou quase todos os dias da semana, né? E aí chegava na semana seguinte, estava
afiado. O rapaz estava mandando ver no instrumento. Irmãos, vocês sabem que Deus me deu um talento, né? 30 anos na música, né? Significa óbvio, né? Se eu não tivesse talento, eu não estaria na música. Mas esse talento, ele não veio gratuitamente. Eu tive momentos na minha vida, Glaucia é testemunha, de que eu não fui determinadas festas, ou férias, ou retiros, eu não podia ir, porque eu tinha um objetivo. Eu queria me tornar um músico profissional, e para isso, eu precisava dedicar tempo nessa tarefa. Tempo é a chave para o nosso desenvolvimento. Irmãos, muitos crentes ficam meses ou até anos sem ler a Bíblia, afirmando que a vida é muito corrida. Não tenho tempo, porque eu saio de casa, é uma correria, e eu acredito que é uma correria sim, não estou dizendo que não é não. Acorda de manhã, prepara café para a família, sai, de noite, volta, aí tem faculdade, tem não sei o que, uma correria. Mas será que não tem tempo mesmo, nenhum tempinho? A gente às vezes tem tempo para tantas coisas, menos para ouvir a necessária voz de Deus na nossa vida. Irmãos, a Bíblia é um legado dos reformadores para nós. A Bíblia em nossas mãos é um legado deles. Lutero dizia o seguinte: um simples leigo armado com as Escrituras é maior que o mais poderoso Papa sem elas. E é verdade. Pura verdade isso que Lutero falou. Nossa geração talvez seja a que mais tem acesso às Escrituras e culpa, entre aspas, dos reformadores, que lutaram para que nós tivéssemos a Bíblia em nossas mãos. Nossa geração tem uma quantidade enorme de tipos diferentes de Bíblia. Eu entrei lá no site da Amazon esses dias para escolher uma Bíblia para mim, eu fiquei assustado, irmãos. Bíblia do obreiro, Bíblia do pregador, Bíblia da mulher, é o quê? Bíblia da mulher que ora, tem essa. Bíblia da garota descolada, qual do seu, Ana? É uma coisa assim, Bíblia de não sei o quê, Bíblia de não sei o quê, é uma quantidade enorme que você fica perdido. Que Bíblia eu vou comprar? Mas não só os tipos de Bíblia, você tem também várias versões impressas. Lá em casa, eu acho que só está faltando para mim, não, está faltando algumas, né, porque eu vou descobrindo outras, né, mas eu não tenho uma mensagem, por exemplo, eu vou comprar, é a próxima que eu quero comprar, eu tenho NVI, ARC, ACF, ARA, Bíblia Viva, Linguagem de Hoje, Fiel, eu tenho tudo, várias, como se não bastasse, é só a gente abrir lá o tal do App Store, né? Baixa a Bíblia no celular, qualquer Bíblia, está no celular à disposição. Lembro de uma história de um lugar onde os irmãos eles tinham trecho de Bíblias, né? Na China, eles não podiam ter Bíblias, aí eles iam copiando aqueles trechos, né? Para poder distribuir para aquelas pessoas que iam se convertendo à mão. Nós temos Bíblia à disposição, qualquer Bíblia. Eu tenho Bíblia no Kindle, Bíblia no celular, Bíblia no computador, Bíblia no tablet, tudo quanto é lugar, irmãos. Mas de que adianta todas essas Bíblias se não colocamos as nossas mãos nelas para lê-las? O Senhor falou para Oséias, capítulo 4, versículo 6, ele disse: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Já é o momento da história, o reino do norte foi tomado pelos assírios, porque eles viraram as costas
para o conhecimento de Deus. Eles não quiseram ouvir a voz de Deus. Nossa geração anda completamente distraída com as redes sociais, com os sites de streaming, né? É um tal de ver série, né? Séries não sei o que, nem sei, é tanta série que eu nem consigo lembrar de nenhuma agora. De tantas, porque se fosse uma era mais fácil, né? É uma quantidade enorme. Às vezes eu fico no Netflix para escolher alguma coisa, fico 10 minutos, que é tanta coisa que, meu Deus, o que eu vou escolher? Seria bom, tão bom se tivesse 3, né? Como era antigamente, 3 coisas. Mas, irmãos, nós ficamos horas, às vezes no Facebook, mas 5 minutos de leitura da palavra de Deus para nós é um suplício. As novelas, os filmes, as músicas, elas têm catequizado a nossa geração. Se não preenchermos as nossas mentes com conhecimento de Deus, então preencheremos com os conceitos do mundo. É fato. Segundo lugar, se a Bíblia é a palavra de Deus, precisamos abrir o coração para ela. Ou seja, não basta ler a Bíblia, ainda que a leitura da Bíblia seja importante, mas nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir a voz do Senhor através dela. Paulo diz ali no versículo 16 que a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça. De novo, repreensão, correção, instrução. Certa vez, na história de Israel, Deus mandou o profeta Isaías para dizer para o povo que o povo se aproximava dele com a boca, mas honrava com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Israel já tinha tido uma experiência no passado, na época dos juízes, onde abandonou o Senhor e adorou os ídolos, e aquilo foi ruim para Israel. Eles receberam toda a maldição por essa escolha. Então eles sabiam, não, a gente precisa honrar a Deus, a gente precisa prestar o culto a Deus, então a gente vai fazer isso. Só que eles prestavam o culto a Deus no templo, ofereciam sacrifícios e tudo mais, mas depois eles saíam de lá e continuavam fazendo as maiores atrocidades possíveis. O coração estava fechado para a palavra de Deus, era algo superficial. E não apenas isso, também na época dos fariseus, na época de Jesus, a gente vê que aqueles homens conheciam a lei de Deus como ninguém, estava aqui, na ponta da língua. Eles ensinavam as pessoas sobre o que significavam os textos, liam os textos, decoravam os textos, mas o coração estava tão fechado para Deus que quando o Messias chegou, aqueles que eles anunciavam, quando ele apareceu, eles condenaram aquele homem a morrer na cruz do Calvário, porque apesar do conhecimento deles, apesar da Bíblia estar na boca deles, não estava no coração. Eles rejeitavam o conhecimento de Deus. Irmãos, é possível estarmos envolvidos na igreja e, ao mesmo tempo, vivermos isso aqui como se fosse um clube social. Tem um biscoito, né, chamado isso, né? É possível ensinar na EBD sobre o perdão de Deus, mas não perdoar quem tenha nos ofendido. É possível pregar de púlpito que Deus cura os relacionamentos e viver um casamento destruído. É possível ser um diácono, um presbítero e, ao mesmo tempo, ser frio, sem misericórdia com os irmãos da igreja, com os colegas de trabalho, ou com os filhos e com os cônjuges.
todos os dias, nós precisamos abrir as nossas Bíblias na expectativa de que Deus nos mostrará o que está errado em nossas vidas. Irmãos, o pecado corrompeu a imagem e semelhança de Deus no ser humano. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos mude todos os dias, que nos transforme. Conforme diz o salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Terceiro e último lugar, se a Bíblia é a palavra de Deus, precisamos nos reger por ela. É o que fala o versículo 17, quando diz: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu, certa vez, procurei a ajuda de um advogado cristão, por uma determinada pendência que havia com uma empresa, com uma pessoa e a empresa dessa pessoa. Eu estava buscando uma mediação para que a gente pudesse resolver. E, de repente, eu percebi que aquele advogado cristão começou a dizer que eu teria que processar aquela pessoa e teria que processar e tal, e eu não achava aquilo correto, e ele dizia que sim, que aí você vai ganhar uma indenização, um negócio. Eu comecei a falar que não achava correto, que biblicamente aquilo não era uma coisa a ser feita, e ele me disse alguma coisa que me deixou estarrecido. Ele falou assim: olha, isso aqui não é igreja. Foi só eu citar dizendo que não é uma coisa correta do cristão, e ele me disse isso. Irmãos, é aquela ideia, né, de você departamentalizar a sua fé. Você é uma coisa nessas quatro paredes e é outra coisa fora das quatro paredes. Muitas vezes nós temos dificuldade de levar nossa fé para além das fronteiras da religião. Quantas vezes você foi ofendido e perdoou? Quantas vezes alguém lhe feriu numa face e você ofereceu a outra? Quantas vezes nos momentos de crise, desemprego, doença, nós descansamos no amor do nosso Pai Celestial? A Bíblia nos ensina que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas quando a tempestade se abate sobre nós, aí a gente entra num completo desespero. Nós nos esquecemos do que nos é ensinado pelas Escrituras, que Deus é um Pai amoroso. Trocamos os pés pelas mãos e escolhemos fazer o que vem à nossa mente. Concluindo, Vincent Cheung, num artigo chamado A Escritura, ele diz o seguinte: Deus governa a sua igreja através da Bíblia. Portanto, nossa atitude para com ela reflete nossa atitude para com Deus. Ninguém que ama a Deus não amará as suas palavras da mesma forma. Aqueles que reivindicam amá-lo devem demonstrar isso por uma obsessão zelosa para com as suas palavras. O salmista diz: ó, quanto amo a tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. A palavra que dizemos crer é a mesma que precisa mudar o rumo de nossas vidas. Se digo que creio que Deus se revela por ela, então preciso viver por ela. Preciso deixar que ela mude minha vida e me transforme. Caso contrário, a palavra de Deus para nós não passará,
de palavras ao vento. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.